Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui reunidos para a leitura do nosso Evangelho. Então, vamos pedir a Deus, aos nossos mentores, espíritos amigos, que nos acompanhem nessa leitura. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 11, Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito me ilumine e me ajude a tornar a minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos e, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não. Porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxessem um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico! Enquanto dormes sob teus tetos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternamente jamais. Que, dizes, eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e a do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade do outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altíssimas,
que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não as mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. E dessa leitura, nós podemos observar que, como sempre, a caridade e a humildade são os maiores títulos que nós podemos ter. Também é importante não julgarmos, nem os ricos e nem os pobres por estarem onde estão, pois tudo se trata de um grande aprendizado. Porque se viemos em determinado status, é para aprendermos e mudarmos com isso. Pois é só através da humildade e da caridade que conseguiremos nos encontrar, sempre agradecendo, tanto pelo bem que nos é feito, como pelo bem que Deus proporciona que nós possamos fazer também. Sempre agradecendo pelos nossos aprendizados. Então agora, voltando nossos pensamentos a Deus, com esse sentimento de gratidão, vamos sentindo essa paz, essa força, esse amor que nos é emanado, e vamos emanar esse sentimento para o meio em que vivemos. Pedir pela nossa casa espírita, pelo nosso lar, pela nossa cidade. E assim pedimos por todos nós, por nossos irmãos, por todos aqueles que estão necessitados. Pedimos também pelas nossas águas, que nelas sejam colocados os remédios necessários para a cura do nosso corpo físico e espiritual. E que sigamos na paz de Deus e que assim seja. Uma boa noite.